E Danilo foi afastado pelo Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o volante que interessa Palmeiras e Flamengo. Quero completar o vídeo falando sobre o Flamengo, o clube com mais convocados entre todos no mundo para a seleção brasileira. Vou falar sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de começar, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mauro Icardi, centroavante argentino de 33 anos de idade, está livre no mercado. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. Ele tem vínculo com o Galatasaray até junho, mas não terá seu vínculo renovado. Dessa maneira, Mauro Icardi já se colocou à disposição do mercado. Há quem garanta que o Atlético Mineiro sondou as condições para um eventual negócio. Vale a lembrança de que o Icardi ganhava 3 milhões e 700 mil reais por mês no Galatasaray, acaba de conquistar o 4º título nacional pelo clube e disputou 132 jogos com 76 gols e 24 assistências. Caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre Mauro Icardi? Centroavante que já viveu ótimos momentos, vive um momento de instabilidade, dá para dizer até que de baixa, mas seria titular na grande maioria dos clubes do Brasil, ou estou errado? Já uso o espaço para comentário e opine também sobre o tema, beleza? Nem Real Madrid, nem Arsenal, muito menos Manchester United, o clube que teve mais jogadores convocados para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti foi o Flamengo. Rubro-negro tem 4 atletas na lista final do técnico italiano: Danilo, Alexandro, Léo Pereira e Paquetá. Nenhum outro time no mundo teve tantos jogadores lembrados. Com um detalhe importante de que o Flamengo ainda tem outros 3 jogadores na pré-lista: Pedro, centroavante, Ortiz, zagueiro e Samuel Lino, ponta. Desde 1994 que um clube brasileiro não tinha pelo menos 4 atletas lembrados para uma edição de Copa do Mundo na seleção brasileira. Na oportunidade, o São Paulo foi quem conseguiu quebrar esse feito. Fui analisar a convocação da seleção de 2026 para comparar essas 4 convocações do Flamengo com outros clubes. Aqueles que mais se aproximam do rubro-negro são o Manchester United, o Arsenal e o Zenit, com 2 convocados cada. No futebol brasileiro, enquanto o Flamengo teve 4 jogadores, o Santos, o Botafogo e o Grêmio foram outros que apareceram, mas com apenas um representante cada: o Neymar pelo Santos, o Danilo pelo Botafogo e o Everton pelo Grêmio. E Danilo foi afastado pelo Botafogo. Anúncio feito na tarde dessa terça-feira e que cai como uma bomba para torcedores de Palmeiras e Flamengo, os maiores interessados na contratação do volante convocado para a Copa do Mundo. A verdade é que desde o fim de semana, o Franklin Carvalho, que é o técnico do Botafogo, e os dirigentes ficaram muito incomodados com a postura do Danilo, que disse não ter cabeça para entrar em campo contra o Corinthians. Ele ficou de fora do jogo no fim de semana, que terminou com vitória do Botafogo. E o que se entendeu é que ele não queria completar o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, que o impediria de atuar por um rival a partir do 2º semestre. Nos últimos dias, o Franklin Carvalho e diretores do Botafogo passaram a debater o que fariam com o atleta. E a decisão foi de afastá-lo dos treinos e também dos jogos até a pausa para a Copa do Mundo. O Botafogo já sabe que não terá o jogador para os confrontos contra o Independente Petroleiro nessa quarta-feira pela Sul-Americana, contra o São Paulo fora de casa fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e também contra o Caracas em casa pela Sula. Só para lembrar que Palmeiras é muito interessado, embora ainda não exista uma proposta oficial. Tem muita gente falando em 34 milhões de euros na mão do Botafogo. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras asseguram que não há uma negociação com tais termos. O Flamengo também monitora de perto essa situação, mas a tendência hoje para o Danilo e para o Botafogo é de acordo com clubes do futebol europeu. Danilo caberia no seu time? Use o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E aí o Maximiliano completa: o Flamengo está tentando contratar o Danilo. O Danilo é responsável por uma das grandes notícias da terça-feira. O Botafogo anunciou ao longo do dia que Danilo está afastado. Ele vai treinar, ele não vai mais jogar pelo Botafogo até a pausa para a Copa do Mundo. E a justificativa é de que o Botafogo ficou muito incomodado com a decisão do Danilo de, durante a concentração para o jogo contra o Corinthians, pedir para não ser utilizado, tá? Danilo, vocês sabem, acabou não sendo cortado da lista de relacionados para a partida do último domingo, vitória por 3-1 do Botafogo. O que isso significa para o mercado nacional? Segue absolutamente na mesma, tá? Por que o Danilo não completou o 13º jogo no Brasileiro, que o impediria de atuar por um rival?
ele não fez isso para que pudesse ter condição de, se uma negociação com a Europa não der certo, ele ainda ter a oportunidade de atuar no futebol brasileiro. Nicola, é verdade que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros pelo Danilo? Vi publicações nesse sentido ao longo da terça-feira. Informação que eu tenho que vem do Palmeiras é de que não confere. O Palmeiras tem interesse em contratá-lo. O Palmeiras já havia tentado fechar com o Danilo em outras 2 oportunidades nesse ano, mas não está disposto a pagar 34 milhões de euros. E eu vou acrescentar com uma informação que eu ouvi de um dos representantes do Danilo. Não é negócio para o Danilo fechar qualquer operação de compra agora. Porque imagina se o Danilo, convocado para a Copa do Mundo, possa se valorizar. E se valorizando, o Danilo vai ter a oportunidade de valer mais do que a atual cifra do momento. Beleza? Combinado? Bom, dito tudo isso, bora para a próxima pergunta. Nicola, o Flamengo vai às compras na metade da temporada? Sim, vai haver reforços, mas você não deve esperar por grandes contratações, por nomes de muito peso. O BAP chegou a dizer que o Flamengo está atrás de oportunidades de mercado. Não dá para esperar por contratação de vultuosa, de jogador muito grande. O que está faltando já há algum tempo é aquele atacante de referência para jogar ao lado ou no lugar do Pedro, né? É uma posição meio carente no Flamengo já há algum tempo. E o Flamengo quer ser o primeiro clube a bater na América do Sul 3 bilhões de reais de receita numa única temporada, com as lembranças de que o Fla já foi o primeiro a bater 1 bilhão de reais em 2021 e 2 bilhões de reais em 2025. A meta rubro-negra é alcançar esses 3 bilhões de reais anuais até 2030. E o presidente BAP tem uma série de medidas que podem garantir novas receitas para o clube mais rico da América do Sul. Por exemplo, o Flamengo pretende investir no ramo imobiliário. A ideia é construir um hotel 5 estrelas na sede da Gávea, o que geraria bastante dinheiro. A Flamengo TV também deve ter um reality show para gerar movimento e dinheiro para o clube. A partir da próxima temporada, a ideia é que o Maracanã passe a receber 71 mil pessoas por jogo do Flamengo, fazendo com que a receita com bilheteria suba consideravelmente. Até um aplicativo de delivery de comidas e bebidas será utilizado dentro do estádio. Isso sem falar em uma série de outras medidas, como a criação de uma marca própria de roupa de moda casual feminina, chamada Gavi. O Flamengo tem em mãos uma pesquisa que mostra que as mulheres consomem muito mais roupas do que os homens. Para completar sobre o Fla, registrar que o clube empatou em 1-1 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na noite desse domingo. O resultado não foi dos melhores, mas permitiu que o Palmeiras não abrisse vantagem, Verdão que já havia empatado com o Cruzeiro no sábado. O gol do Flamengo marcado mais uma vez por Pedro, temporada de 29 jogos, 17 gols e 4 assistências. Depois da partida, o Pedro foi perguntado sobre seleção brasileira. Abre aspas para o centroavante, ainda não sei que horas vai ser o treino de amanhã, mas vou acompanhar com expectativa boa a convocação. Deus sabe de tudo, estou em paz, fico feliz de estar no radar. Você, na condição do Ancelotti, levaria o Pedro para a Copa? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do maior clube do Brasil. A gente está falando do Mengão. Desde já peça seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber sempre que for possível as primeiras informações do maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição desse vídeo por aqui, né? Está quarta-feira, dia 20 de maio. Muito obrigado por ter assistido até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos para cima, Fui.